Boa quinta-feira para você, como é que você está? Espero que vocês estejam bem, preciosas e maravilhosas aos olhos do Senhor Jesus. Você sabia que tem um versículo na Bíblia que ele é a chave para as nossas respostas, para as nossas indagações, para as nossas dúvidas e até é a chave e a resposta para aquilo que a gente deseja e almeja. Mateus capítulo 6, versículo 33 vai dizer assim: buscai primeiro o reino dos céus. Olha só que coisa maravilhosa. Ele vai continuar, mas se ele parasse por aqui, já seria maravilhoso para nossos ouvidos, para nossa mente. Buscai primeiro o reino dos céus. Deus está dizendo: eu sou a tua prioridade. Eu tenho que ser o primeiro lugar na tua vida sempre. Eu tenho que ser a tua primeira opção sempre. Quando a gente obedece esse versículo, a nossa vida ela é bem sucedida, a gente prospera, a gente passa pela luta sabendo que vai ter resposta, que vai ter vitória. Por quê? Porque nós estamos colocando Deus como prioridade na nossa vida, nós estamos colocando Deus como centro da nossa vida, não como petição, mas estamos colocando ele como gratidão, estamos colocando os interesses do reino do céu em primeiro lugar, né? Estamos adorando, estamos exaltando, estamos pregando a palavra dele, que ele deixou na Bíblia ainda por todo mundo pregar, a minha palavra a toda criatura. Nós estamos profetizando, nós estamos ensinando, nós estamos cuidando, tudo através da palavra. Enquanto estamos fazendo tudo isso, nós estamos colocando Deus e os seus interesses em primeiro lugar e como centro nas nossas. Quando nós fazemos isso para o Senhor Jesus, ele se agrada. Quando nós entendemos isso e passamos a fazer desse jeitinho, então nós temos paz, nós temos tranquilidade, nós temos certeza e convicção, porque nós entendemos que Deus é o nosso provedor, que Deus é a nossa salvação, que Deus é a nossa proteção, que Deus, ele é a nossa fortaleza, que Deus, ele é o nosso socorro. Porque se Deus não fizer, se Deus não vier em nosso favor, em nosso socorro, em nossa proteção, quem mais vai ter resultado? Ninguém mais, querida. Ninguém mais. Então a palavra de Deus diz: buscar primeiro o reino dos céus. Aí ela vai continuar. E a sua justiça, porque o Senhor é justo, e todas as coisas vos serão acrescentadas. A Bíblia está dizendo: enquanto você prioriza Deus, enquanto você coloca Deus na sua vida, ele já está trabalhando por você. Às vezes nós nos preocupamos muito com o nosso amanhã, com o que vamos comer, o que vamos vestir. Por quê? Porque não estamos priorizando Deus. É de se preocupar quando você está priorizando Deus, quando você está trabalhando para o reino do céu, quando você está nos pés do Senhor e você passa por uma situação onde você não é socorrido. Mas quando você está fazendo isso, tenha convicção que quando você trabalha para o reino, quando você prioriza o reino, prioriza Deus. Deus, ele vai estar trabalhando por você. Ele vai estar provendo por você. Ele vai estar cuidando de você, do seu amanhã. Ele vai estar cuidando do que comer, do que vestir. Mas é necessário que você entenda. Busque primeiro os interesses do reino. Trabalhe primeiro para o reino. Priorize Deus. Quem sabe às vezes você faz: agora eu não posso. Aleluia, glória a Jesus. Agora eu não tenho. E você já parou para pensar que quando você pode, às vezes precisa dele. E aí às vezes é necessário que o Senhor mostre que mesmo você tendo saúde, mesmo você tendo disposição, mesmo você estando aí com seus membros completos, quando o Senhor fecha a porta, não existe quem abra. E quando ele fecha a porta, você não pode nada. Porque aquilo que o Senhor fecha, ninguém abre. Agora, quando você prioriza, o Senhor Jesus, ele abre as portas para você. Ele derrama chuvas de bênção sobre a tua vida. E quando ele abre, ninguém pode fechar. Ninguém pode fechar. Quando ele resolve te abençoar, ninguém pode impedir. Quando ele resolve agir, ninguém pode impedir. Mas isso acontece quando você entende que precisa, existe uma necessidade dentro de você de priorizar o Senhor Jesus. Que nessa manhã fique com este versículo, Mateus 6:33. Buscai primeiro os reinos dos céus e a sua justiça, e as outras coisas o Senhor vos acrescentará. Quando você estiver na bonança,
exalte o Senhor. Quando estiver na prova, exalte o Senhor. E quando Deus levantar amigos para você na prova, exalte a Ele. E quando você estiver na bonança, lembre dos teus amigos que o Senhor levantou para estar com você. Às vezes o ser humano é tão ingrato, não reconhece só na dor. Mas Deus não quer o teu reconhecimento só na dor. Deus quer o teu reconhecimento na bonança. Ele quer a tua gratidão na bonança. Ele quer a tua gratidão na prova. Certa vez, Davi estava no deserto, sendo perseguido por Saul. Ele se sentia só, apesar de estar cheio de pessoas lutando por ele e acompanhando ele. E aí Jônatas vai até Davi, renova a aliança de que eles são irmãos, têm amor de irmãos. E ali Davi, naquela necessidade, naquela perseguição, se sentindo só, triste, encontra um amigo. E passa-se o tempo e Jônatas morre e Davi vira rei. E na bonança, Davi lembra da aliança que fez com Jônatas, no tempo que ele precisou. E agora Davi vai honrar aquela amizade que foi tão necessária quando ele se sentiu só. Ele vai honrar agora, cuidar da casa daqueles que ficaram da casa de Jônatas. Ele chama Mefibosete, honra Mefibosete, como símbolo da aliança, da honra que ele teve ali naquela aliança com Jônatas. Então lembra-te dos teus amigos que o Senhor levantou na prova, lembra-te deles nos bons momentos. Fique com essa palavra e que o Senhor Jesus abençoe o teu dia. Amém? E ali Davi, naquela necessidade, naquela perseguição, se sentindo só, triste, encontra um amigo. E passa-se o tempo e Jônatas morre e Davi vira rei. E na bonança, Davi lembra da aliança que fez com Jônatas, no tempo que ele precisou. E agora Davi vai honrar aquela amizade que foi tão necessária quando ele se sentiu só. Ele vai honrar agora, cuidar da casa daqueles que ficaram da casa de Jônatas. Ele chama Mefibosete, honra Mefibosete, como símbolo da aliança, da honra que ele teve ali naquela aliança com Jônatas. Então lembra-te dos teus amigos que o Senhor levantou na prova, lembra-te deles nos bons momentos. Fique com essa palavra e que o Senhor Jesus abençoe o teu dia. Amém? Boa quinta-feira para você, como é que você está? Espero que vocês estejam bem, preciosas e maravilhosas aos olhos do Senhor Jesus. Você sabia que tem um versículo na Bíblia que ele é a chave para as nossas respostas, para as nossas indagações, para as nossas dúvidas e até é a chave e a resposta para aquilo que a gente deseja e almeja. Mateus capítulo 6, versículo 33 vai dizer assim: buscai primeiro o reino dos céus. Olha só que coisa maravilhosa. Ele vai continuar, mas se ele parasse por aqui, já seria maravilhoso para nossos ouvidos, para nossa mente. Buscai primeiro o reino dos céus. Deus está dizendo: eu sou a tua prioridade. Eu tenho que ser o primeiro lugar na tua vida sempre. Eu tenho que ser a tua primeira opção sempre. Quando a gente segue e obedece esse versículo, a nossa vida ela é bem sucedida, a gente prospera, a gente passa pela luta sabendo que vai ter resposta, que vai ter vitória. Por quê? Porque nós estamos colocando Deus como prioridade na nossa vida, nós estamos colocando Deus como centro da nossa vida, não como petição, mas estamos colocando Ele como gratidão, estamos colocando os interesses do reino do céu em primeiro lugar, né? Estamos adorando, estamos exaltando, estamos pregando a palavra dele, que ele deixou na Bíblia aí, por todo mundo pregar a minha palavra a toda criatura. Nós estamos profetizando, nós estamos ensinando, nós estamos cuidando, tudo através da palavra. Enquanto estamos fazendo tudo isso, nós estamos colocando Deus e os seus interesses em primeiro lugar e como centro nas nossas vidas. E quando nós fazemos isso para o Senhor Jesus, Ele se agrada. Quando nós entendemos isso e passamos a fazer desse jeitinho, então nós temos paz, nós temos tranquilidade, nós temos certeza e convicção, porque nós entendemos que Deus é o nosso provedor, que Deus é a nossa salvação, que Deus é a nossa proteção, que Deus, Ele é a nossa fortaleza, que Deus, Ele é o nosso socorro. Porque se Deus não fizer, se Deus não vier em nosso favor, em nosso socorro, em nossa proteção, quem mais
fará isso? Quem mais vai ter resultado? Ninguém mais, querida. Ninguém mais. Então a palavra de Deus diz: buscar primeiro o reino dos céus. Aí ela vai continuar. E a sua justiça. Seja justo, porque o Senhor é justo. E todas as coisas vos serão acrescentadas. A Bíblia está dizendo: enquanto você prioriza Deus, enquanto você coloca Deus no centro da sua vida, Ele já está trabalhando por você. Às vezes nós nos preocupamos muito com o nosso amanhã, com o que vamos comer, o que vamos vestir. Por quê? Porque não estamos priorizando Deus. É de se preocupar quando você está priorizando Deus, quando você está trabalhando para o reino dos céus, quando você está nos pés do Senhor. E você passa por uma situação onde você não é socorrido. Mas quando você está fazendo isso, tenha convicção que quando você trabalha para o reino, quando você prioriza o reino, prioriza Deus. Deus, Ele vai estar trabalhando por você. Ele vai estar provendo por você. Ele vai estar cuidando de você, dos seus, do seu amanhã. Ele vai estar cuidando do que comer, do que vestir. Mas é necessário que você entenda. Busque primeiro os interesses do reino. Trabalhe primeiro para o reino. Priorize Deus. Quem sabe às vezes você faz: agora eu não posso. Aleluia, glória a Jesus. Agora eu não tenho. E você já parou para pensar que quando você pode, às vezes você pode, mas não tem. E quando você tem, você não pode. Porque Deus, Ele mostra a você a grandeza dEle, o sobrenatural, a soberania do Senhor. Ele mostra para você, Ele quer cuidar de você. Ele quer cuidar de você. Mas Ele quer que você o honre. Ele quer que você o priorize. E aí, às vezes, é necessário que o Senhor mostre que mesmo você tendo saúde, mesmo você tendo disposição, mesmo você estando aí com seus membros completos, quando o Senhor fecha a porta, não existe quem abra. E quando Ele fecha a porta, você não pode nada. Nada. Porque aquilo que o Senhor fecha, ninguém abre. Agora, quando você prioriza, o Senhor Jesus, Ele abre as portas para você. Ele derrama chuvas de bênção sobre a tua vida. E quando Ele abre, ninguém pode fechar. Ninguém pode fechar. Quando Ele resolve te abençoar, ninguém pode impedir. Quando Ele resolve agir, ninguém pode impedir. Mas isso acontece quando você entende que precisa, existe uma necessidade dentro de você de priorizar o Senhor Jesus. Que nesta manhã você fique com nessa manhã fique com este versículo, Mateus 6:33. Buscai primeiro os reinos dos céus e a sua justiça, e as outras coisas o Senhor vos acrescentará. Quando você estiver na bonança, exalte o Senhor. Quando estiver na prova, exalte o Senhor. E quando Deus levantar amigos para você na prova, exalte a Ele. E quando você estiver na bonança, lembre dos teus amigos que o Senhor levantou para estar com você. Às vezes o ser humano é tão ingrato, não reconhece só na dor. Mas Deus não quer o teu reconhecimento só na dor. Deus quer o teu reconhecimento na bonança. Ele quer a tua gratidão na bonança. Ele quer a tua gratidão na prova. Certa vez, Davi estava no deserto, sendo perseguido por Saul. Ele se sentia só, apesar de estar cheio de pessoas lutando por ele e acompanhando ele. E aí Jônatas vai até Davi, renova a aliança de que eles são irmãos, têm amor de irmãos. E ali Davi, naquela necessidade, naquela perseguição, se sentindo só, triste, encontra um amigo. E passa-se o tempo e Jônatas morre e Davi vira rei. E na bonança, Davi lembra da aliança que fez com Jônatas, no tempo que ele precisou. E agora Davi vai honrar aquela amizade que foi tão necessária quando ele se sentiu só. Ele vai honrar agora, cuidar da casa daqueles que ficaram da casa de Jônatas. Ele chama Mefibosete, honra Mefibosete, como símbolo da aliança, da honra que ele teve ali naquela aliança com Jônatas. Então lembra-te dos teus amigos que o Senhor levantou na prova, lembra-te deles nos bons momentos. Fica com essa palavra e que o Senhor Jesus abençoe o teu dia. Amém?